vamos aproveitar esse momento também para orar, né? Vamos agradecer a Deus por esse dia, que Deus possa nos abençoar, porque nós chegamos até aqui e que o Senhor possa nos abençoar durante esse final de quarentena, nós possamos vencer, né, esse período tão difícil que estamos passando, que a nossa nação, que o Brasil, que o nosso Estado e as nações do mundo possam, juntamente com seus governantes, terem sabedoria. Vamos orar pelos nossos governantes, pelas autoridades, porque é mandamento de Deus. Deus, ele, independente se você gosta do governo ou não gosta, não importa, independente de qual partido que você é mais aliado, você precisa orar. Se você é crente, você tem que orar sim, para Deus abençoar a nossa nação, abençoar os nossos governantes. Está chegando também a nossa irmã Rita. Muito bem. Vamos lá, está só chegando, né? Irmãs amadas do Senhor Jesus. Muito bem. Vamos orar? Amado Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe em mais uma live, que possa ser enriquecedor, abençoador para nossas vidas, para a Igreja Batista Memorial e aqueles, ó Pai, que porventura sejam de outras igrejas, nossos irmãos em Cristo de outros lugares, e a Deus, aquele que também não conhece a Ti e que vier a participar, assistir, possa ter um encontro contigo, ó Pai. Que esse momento possa ser precioso para as nossas vidas. Possamos, ó Deus, guardar a Tua palavra no coração, para não pecarmos contra Ti. Que o nosso desejo seja somente para Te louvar, para Te adorar. Que o Teu nome seja honrado neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Nós acabamos de ouvir Grandioso És Tu, esse hino maravilhoso, uma versão um pouco mais moderna, né? Depois nós vamos ouvir mais um outro hino, tá? Depois nós vamos ouvir um hino Castelo Forte, tá? Castelo Forte é uma versão também muito boa também. Mas nesse instante eu quero convidar a você a ler a palavra de Deus comigo. Nós vamos lá para a carta de Tiago, né? Vamos aproveitar para estudar a palavra de Deus. Nós vamos para a carta de Tiago, para a gente acompanhar a nossa sequência, né, de estudos nessa tão importante carta. Uma carta que usa uma linguagem de sabedoria, é uma carta que trata de temas práticos do comportamento cristão, trata de ética cristã. Tiago, ele vai nos ensinar como a fé no Senhor Jesus se manifesta. O que é ser um genuíno cristão. E ser um cristão verdadeiro para Tiago vai se evidenciar no uso da língua. O uso da língua é um dos sinais, é uma das provas que mostram se uma pessoa é um verdadeiro cristão ou essa pessoa é um falso cristão. Então Tiago fala muito sobre a língua, ele leva muito a sério essa questão. A língua, né, que é um pequeno órgão, um órgão da fala, então Tiago usa esse órgão para se referir à nossa capacidade, habilidade de expressar nossos pensamentos, nossas ideias, através da fala, através das palavras. Então, nesse sentido, Tiago usa a palavra língua, né, que é um órgão do corpo humano, né, que é um instrumento de comunicação. Né? Então, Tiago vai mostrar para nós que o verdadeiro caráter cristão, ele se manifesta na nossa maneira de comunicar. Então, vamos aprender com Tiago, mais uma vez aprender com essa importante carta. Nós vamos ler Tiago, capítulo 3. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Tiago, capítulo 3. Se você tiver uma Bíblia, você abre a sua Bíblia. É muito importante você acompanhar o estudo. Então, se você tiver uma Bíblia aí, melhor ainda que você acompanhe comigo, para que você leve mais a sério, né, este momento, que haja realmente participação, que haja aprendizado. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu vou ler aqui na versão NVT, tá? Na versão NVT. Tiago 3,
Nós vamos ler até o versículo 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Veja como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso, de uma mesma fonte, pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Amém? Eu acabei de fazer a leitura bíblica aqui de Tiago, carta de Tiago, capítulo 3. Eu li do versículo 1 ao versículo 12. É só saudar aqui, só acenar aqui para a irmã Graciele também, que está chegando. Eu vou procurar, irmãos, falar o nome de todo mundo, tá bom? Vou procurar aqui acenar para todos. Vai chegando, eu vou acenando. Irmão Moisés também chegando, acenei. Né? Nós vamos dar sequência então. Graça e paz, irmão Moisés, irmã Kelly está aí junto. Muito bem. E eu espero que as famílias estejam aí, né? Eu cito aqui a irmã Rita, por exemplo, estou vendo aqui. Eu espero que, né, o irmão Gilberto, né, a Thalita e o Mateus estejam também participando conosco. Eu espero que sim, espero que eles também estejam assistindo, tá bom? Muito bem. Nós acabamos de ler um texto muito importante sobre o que a Bíblia quer nos ensinar, o que a Bíblia fala sobre o uso da língua, né? Ou seja, a maneira correta como um cristão deve falar. A vida cristã vai se manifestar pelo uso, né, da língua, pela maneira como nós nos comunicamos, ou pela linguagem. Então Tiago leva muito a sério isso. Ele vai mostrar algumas verdades para nós sobre o uso da língua. Tiago ele vai nos dar algumas evidências, né, da manifestação, né, da língua, de como a língua se manifesta na vida do cristão. Algumas evidências muito importantes que nós precisamos guardar. Tá? Isso é uma verdade que nós encontramos em toda a palavra de Deus. Se você ler o livro de Provérbios, você vai encontrar muitos ensinamentos importantes sobre o uso da língua, sobre as palavras. As palavras, elas podem abençoar, elas podem amaldiçoar. Existem palavras benditas e palavras malditas, né? No sentido de que uma pessoa que profere coisas boas, essa mesma pessoa é capaz, no meio de palavras tão edificantes, ela é capaz, devido à ambiguidade do coração humano, devido à ambiguidade da língua, ela é capaz de, no mesmo instante, né, em questão de segundos, ela é capaz de falar coisas inconvenientes e destruir tudo aquilo que ela falou de bom. E com isso trazer
graves consequências para a sua própria vida e para a vida de outras pessoas. As palavras mal usadas, mal utilizadas, elas podem destruir vidas, destruir corações. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o coração é a fonte da vida. E a boca fala do que o coração está cheio. A gente já viu isso aí. Então, vamos tomar muito cuidado com o uso da língua. Então, vamos voltar aqui para a lição. Tá? Eu tenho aqui algumas anotações aqui muito importantes sobre o perigo da língua sem controle. O perigo da língua sem controle. Esse é o tema que eu quero dar a este estudo. Tiago vai falar sobre a língua em diversos versículos. Capítulo 1, versículo 19, no versículo 26, no capítulo 2, versículo 3, versículo 12, 14, versículo 16, no capítulo 3, versículo de 1 a 12, que nós acabamos de ler, no capítulo 4, versículo 11, no capítulo 5, versículo 9 e no versículo 12, né, mostrando que a verdadeira fé cristã, ela se manifesta no falar. Ela se manifesta na maneira de falar. E o pecado do falar é algo extremamente fácil de praticar. Olha só. Alguns pecados são mais difíceis de você praticar. Né? Se você tiver uma boa criação, cresceu num lar cristão, você é uma pessoa convertida, né, e tem boas influências, você vive numa atmosfera cristã favorável para você ser uma pessoa melhor, uma pessoa boa, uma pessoa mais íntegra. Mas a língua é algo terrível. É mais fácil pecar com a língua do que a maioria dos outros tipos de pecado. Pecar com palavras é muito fácil, é algo que, sabe, quanto menos você percebe, você já cometeu algum pecado da língua. É algo que todos nós erramos. Todos nós cometemos o pecado da língua. Então, fiquemos atentos a isto. Né? Ele é muito fácil porque a língua está relacionada à nossa mente. Né? Nós pensamos com palavras. As palavras, elas são expressões da nossa mente, daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos refletindo. Então, é isso que a palavra vai informar. As palavras, elas expressam a maneira como nós pensamos, né? O estado espiritual do nosso coração é muitas vezes, na maioria dos casos, revelado pelo nosso falar. Nós podemos até disfarçar, nós podemos até tentar disfarçar, mas basta conviver com uma pessoa. Você convive com uma pessoa, você descobre quem ela é. Né? Alguém disse que se você quer conhecer alguém, você tem que comer um saco de sal com aquela pessoa. Ou seja, você tem que passar um bom tempo com ela, né? Vai comer um saco de sal com uma pessoa. E como você vai passando um tempo com a pessoa, na medida que você vai convivendo com alguém, a pessoa vai se revelando através de palavras. E aí, no diálogo, nas conversas, você vai se revelando e a pessoa vai se revelando a você. Né? É como no casamento. No casamento nós nos conhecemos mais. Às vezes é comum um cônjuge casado há algum tempo, 5, 10 anos, às vezes fala assim, nossa, eu achava que eu te conhecia. Sabe? Às vezes você demora tempo para conhecer mais profundamente uma pessoa. Às vezes é necessário 5, 10, 20 anos para você saber coisas que você nunca imaginou sobre aquela pessoa que você convive. Porque o coração tem segredos. O coração é a fonte da vida. A palavra de Deus diz, o coração é a fonte, são as saídas da vida. E nós manifestamos o que somos através das palavras. Então por isso que é muito fácil a gente pecar com as palavras. Eu quero ler Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15.
Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 15, versículo 17. Mateus 15, versículo 17. Jesus diz: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Versículo 18, 19 e 20. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contaminam. Ou seja, no sentido espiritual, o que contamina o homem no sentido moral, ético, moral, espiritual, o que contamina não é a falta de higiene. O que contamina é o que vem do coração. Então, a língua manifesta o que está em nossos corações. Então, é isso que a gente vai ver nessa lição. Nessa lição, nós vamos ver 3 evidências manifestadas no falar. Quais são as 3 evidências que a língua revela? 3 evidências que se manifestam quando nós falamos, quando nós nos comunicamos. E o nosso falar, né? Algumas verdades que precisamos saber sobre como nós devemos falar, como nós devemos administrar a nossa língua. Como é importante a gente ter controle. A Bíblia ensina que nós temos que ter domínio sobre a nossa língua. Porque se nós dominarmos a língua, todo o nosso corpo nós conseguiremos dominar. Mas de que forma? Como é que nós vamos conseguir fazer isso? Então, primeira coisa, primeira verdade aqui. O falar, né, as palavras, elas evidenciam se somos verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus, ou pessoas convertidas, salvas. O falar vai revelar se somos ou não cristãos genuínos, verdadeiros. Observe que no texto, o texto diz que o falar é algo, a língua, né? Ela está carregada de maldade, ela está carregada de iniquidade. O texto fala isso, né? E é muito forte a maneira como o texto trata a nossa língua. O versículo 6, olha o que diz o versículo 6 aí de Tiago. Tiago, capítulo 3, olha o que diz o versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Olha só, a língua é mundo de iniquidade. Ou seja, a língua é como se fosse um universo, um mundo inteiro de maldade. Mostrando que como é difícil a gente ter esse domínio. Então, se nós somos pessoas convertidas, se somos verdadeiros filhos de Deus, nós iremos manifestar, através do falar, se somos realmente seguidores de Jesus. A maneira como falamos, no nosso cotidiano, na maneira de vivermos, no nosso dia a dia, de uma maneira geral, de uma forma geral, o tom de voz, né, as palavras usadas, elas vão revelar quem somos de verdade. O texto diz que todos nós tropeçamos com a língua. Todos nós tropeçamos. Né? A Bíblia deixa bem clara, né, que a língua ela revela um coração humano, revela a maldade humana. Né? Quando a Bíblia fala do pecado, a Bíblia fala da rebeldia, da hostilidade do homem contra Deus, da idolatria, e vai falar da maledicência, do uso da língua. Então, ser cristão é ter uma forma diferente de falar. Veja só o que diz o Salmo 35, versículo 28. Várias escrituras vai nos falar sobre isso. O Salmo 35, versículo 28. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmo 35, versículo 28.
E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. A língua do crente louva a Deus. Ela manifesta a adoração, manifesta o louvor, manifesta o entendimento que temos de que somente Deus é digno de receber o louvor e a adoração. Louvar, né, significa o reconhecimento de quem Deus é. Né? É você dizer quem Ele é. É você exaltar a Deus. Porque se eu sou um adorador, se eu amo a Deus, isso vai se manifestar na maneira como eu falo, no meu louvor. Olha, um dos sinais de que uma pessoa é convertida é que ela canta. Talvez você não seja cantor, talvez você seja um péssimo cantor, talvez você seja uma pessoa muito desafinada e você não é muito ligado à música, mas se você é um verdadeiro crente, uma hora ou outra, você vai desejar cantar. Todo verdadeiro crente quer cantar ao Senhor. A música faz parte, ela brota de um coração que ama a Deus. É natural. É um dos sinais de uma pessoa convertida, é ela louvar a Deus com a sua língua. A língua celebrará a justiça, né? A tua justiça, a justiça de Deus e o teu louvor todo dia. Provérbios capítulo 10, olha só, fala também sobre a língua. Né? Vamos ler alguns versículos aqui de Provérbios. Provérbios capítulo 10, 21. Provérbios 10, versículo 21. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Perceba só, a falta de bom senso, a falta de sensatez, ou seja, a loucura, ela mata. Não é isso? Ela destrói vidas. Os tolos, eles morrem. Mas o lábio do justo apacenta. Você sabe o que é apacentar? É você, com a língua, com as suas palavras, é você trazer alimento espiritual. É você cuidar do coração das pessoas. Apacentar na Bíblia é você cuidar do coração. No sentido espiritual porque o pastor é um dos símbolos usados para falar de Jesus. Jesus é o bom pastor. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, o justo, ele usa a sua língua para apacentar. Tem mais ainda, eu quero ler mais alguns versículos. O capítulo 12 de Provérbios, Provérbios 12, 18. Provérbios 12, versículo 18. Olha só o que diz a palavra de Deus. Alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Gente, a pessoa que fala demais tagarela, você conhece alguém tagarela, que não para de falar? A Bíblia está dizendo que a pessoa que fala demais, ela não reflete, né, no que fala, não pensa muito no que fala. O que vai acontecer? A pessoa tagarela, tagarelice, a pessoa faladora, as palavras são como pontas de espada, ferem, machucam. São pontas de espada. Mas olha só o que o texto diz. A palavra do sábio é diferente. A palavra do sábio, a língua do sábio é medicina, é remédio. Ela cura. É a Bíblia que diz. Está aqui, Provérbios, né? Capítulo 12, versículo 18. Né? 12, 18. Provérbios 15, versículo 4. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa quebra o espírito, machuca. Mas a língua serena é árvore de vida. Olha que maravilha. Então, a linguagem de alguém, né? A linguagem de alguém que passa por uma experiência com Deus, a pessoa que tem uma experiência com Deus, a sua linguagem vai transmitir cura,
restauração, edificação, vai trazer vida para as pessoas, vai acrescentar as pessoas. O Salmo 64, 3, olha só, né, nós vamos pular de Provérbios, nós vamos para os Salmos, né, livro de Salmos, Salmos 64, versículo 3, olha só o que diz a palavra de Deus, 64, 3. Os quais afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas. Falando dos homens perversos, dos homens maus, as palavras, muitas vezes, elas são símbolos da condição espiritual da pessoa. A palavra é usada na Bíblia como símbolo da condição espiritual. Então, muitas vezes, a palavra é uma espada apontada, é flecha, ela é amarga, ela é destruidora. Olha o que diz também, ó, versículo 4. Para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. A pessoa que é maldosa, que é ruim, que é perversa, o que ela faz? Ela não fala na cara da pessoa. Ela, nas costas, no oculto, ela profere palavras continuamente porque ela quer destruir aquela vida. O tempo todo. Entenderam? Ela quer destruir. O texto fala que ele dispara repentinamente contra a pessoa íntegra. Versículo 7. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Dessarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça. Ainda bem que Deus é justo, graças a Deus. Deus, ele fará com que as pessoas que fazem mau uso da língua para destruir, Deus fará com que a pessoa que usa a língua para atacar o justo, o próprio mal que ela está falando com a sua língua, volte contra ela. É o próprio Deus que vai fazer isso. Deus vai trazer juízo sobre a pessoa que faz mau uso da sua língua. Por quê? Porque as palavras têm consequências. Elas afetam as vidas, as pessoas, destroem vidas. Então, Deus, ele é justo. E com a vida do crente, o crente que está confiado em Deus, ele continua servindo o Senhor. Se ele não der ouvidos àquilo, se ele não deixar que aquilo penetre e não deixar que a sua mente fique perturbada, ele continua firme na presença do Senhor. Mas as palavras dos homens maus se voltarão contra eles. Deus vai despedaçar cada palavra, né? Cada flecha, cada arma lançada contra o crente. Muito bem. Dando sequência, então, primeiro ponto, né? A fala, o nosso falar revela se somos verdadeiros ou falsos cristãos. Segunda evidência do falar. A segunda evidência do falar revela a maturidade espiritual daquele que é crente. Então, da mesma forma que a língua, o falar revela se eu sou cristão ou não, se eu sou um genuíno servo de Deus ou não, se eu sou um verdadeiro servo de Deus, o meu falar vai revelar o nível de crescimento espiritual que eu me encontro. Ele vai revelar a minha maturidade espiritual. A maneira como eu me comunico revela a minha maturidade espiritual. Versículo Tiago, aqui, voltando para Tiago novamente, olha só, versículo 2 e versículo de 2 a 4, né? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja, quanto mais a pessoa se aperfeiçoa no falar, porque o texto aqui imagina alguém que não erra, imagina a pessoa que nunca erra no falar, ela nunca comete erros na sua linguagem, ou na maneira como ela fala, né? Nas palavras. Então, isso significa que essa pessoa, ela é perfeita. Perceba?
a língua revela a maturidade. Se ela é crente, se ela é uma pessoa salva, ou o nível espiritual em que ela se encontra. Então, por isso que Tiago fala, ó, se alguém é perfeito na língua, no falar, essa pessoa é perfeita em todas as coisas. Ela é a pessoa perfeita. Ela não erra em nada mais. Ela não vai cometer nenhum erro. Ou seja, o coração daquela pessoa atingiu a perfeição moral e espiritual. Então, isso ensina o que para nós? Ainda não atingimos a perfeição. O texto fala que todos nós erramos. Então, mas na medida em que crescemos em maturidade espiritual, nós vamos errar menos. Erraremos menos. Nós teremos mais domínio e mais controle na maneira como falamos. Então é isso que Tiago fala. Versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ou seja, a pessoa que está ali, o marinheiro, né? A pessoa que está ali controlando o navio. E da mesma forma, o freio na boca do cavalo. Então você tem o leme do navio, o freio do cavalo, que vão servir de ilustrações para nós. Do poder da língua, da capacidade da língua de dominar o curso da nossa vida. As palavras, na medida em que você vai tendo domínio das palavras, se for para o bem, ou seja para o bem ou para o mal, vai determinar o curso da sua vida, a maneira como você vai viver neste mundo. E as consequências que você vai ter dessa sua vida. A influência sobre outras pessoas, sobre outras vidas. Isso tudo vai ser determinado pela maneira como você está falando, como você está pronunciando as coisas. Compreende só como isso é tão importante? Vamos cuidar do nosso coração e vamos prestar mais atenção naquilo que estamos falando. Tiago ensina o quê? Que nós temos que ser prontos para ouvir, pronto para ouvir e lerdo no falar. É lerdo mesmo, é tardio. Tiago fala tardio. Tardio significa que nós temos que ser lerdos, devagar, você demorar mais, refletir mais antes de falar. Rápido para ouvir, pronto para ouvir mais e falar menos. Então o segredo é esse. É só ler. Tá lá em Tiago. Tiago também ele fala sobre essa questão. É só ler lá no capítulo 1 que você vai encontrar isso. Lá no capítulo 1. Então tomemos muito cuidado com isso. O falar, ele revela, né, o nosso nível de crescimento espiritual. Nós vamos ler alguns versículos aqui também. Olha só. Outros textos que focalizam essa questão, essa relação entre o falar e a nossa maturidade espiritual, nós temos um texto aqui de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, quem não quer, né? Você quer amar a vida e você quer ver dias felizes? Então, refreie a língua do mal. Põe um freio na sua boca. E evite que os seus lábios falem dolosamente. Ou seja, de maneira a destruir, de forma dolosa. Cuidado com a língua. Você quer amar a vida, você quer ver dias felizes, então coloque um freio na sua língua. É por isso que Tiago, ele usa a figura do cavalo sendo domado pelo freio. Se você não pôr um freio na boca do cavalo, um cavalo que já foi domado, é claro, um cavalo que já foi amansado. Então, você se coloca um freio na boca do cavalo e ele é facilmente conduzido.
Uma criança montada no cavalo, né, que aprendeu a conduzir, ele conduz um animal tão forte, tão grande, ele conduz com muita facilidade porque tem um freio na boca do cavalo. Da mesma forma, nós temos que pôr um freio na nossa língua para que nós possamos saber nos conduzir melhor, para que o nosso comportamento seja diferente, seja exemplar, possamos dar bom testemunho. Assim também é o leme de um navio. Um navio, uma embarcação é muito grande e o leme é muito pequeno. O leme é como se fosse o volante do navio. O navio não é volante, é o leme. E ele é uma peça de madeira pequena, em comparação com o navio, muito pequena. Mas por onde o capitão vira, um movimento muito pequeno, um pequeno movimento muda todo o curso do navio. E tem que movimentar bem devagar, porque isso muda. Se o navio for muito grande, um movimento menor. E isso muda todo o curso da embarcação de um navio tão grande. Da mesma forma, às vezes, coisas pequenas que você fala pode estar te conduzindo para coisas desastrosas, terríveis, ou então pode estar te conduzindo para uma vida mais abundante na presença de Deus. Uma vida de mais alegria. Amado irmãos, pense no que você está falando. Pense nas coisas que você diz. Será que tem edificado vidas, tem salvado vidas, tem ajudado pessoas? Você tem apacentado, como nós lemos lá em Provérbios, o justo com a sua língua apacenta as pessoas. Cuida do coração, cuida de almas. O falar, então, ele vai evidenciar aqueles que estão qualificados para falar. Essa é a terceira evidência, né? Se somos ou não verdadeiros crentes, evidencia se somos maduros na fé. A língua, o falar, evidencia se somos capazes de ensinar. Por isso que Tiago fala no versículo 1, olha só, voltando aqui para Tiago, o versículo 1 diz: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Porque há pessoas que desejam ensinar, falar, pregar. Não, eu tenho que estar na frente, eu tenho que falar, eu tenho que pregar. Mas às vezes nem tem um dom de ensinar. Às vezes não tem nenhum dom do ensino. Porque o mestre na Bíblia é um dom espiritual. E tem pessoas que têm um dom de mestre. Na lista de Paulo, o dom de mestre, em importância, ele aparece em terceiro lugar. Paulo fala em primeiro apóstolos, depois profetas, depois mestre. Mestre está em terceiro lugar. O dom de mestre está acima de dons de milagres, dons de cura. Está acima de tudo isso. Porque é muito importante o dom de ensino na igreja. A igreja precisa de mestres. Aqui o texto fala que é muito temeroso a pessoa querer ensinar sem ter preparo, sem ter a capacidade para isso. Por isso que não sejam muitos, né, mestres, porque aquele que é mestre na palavra será cobrado muito mais, porque a responsabilidade dele é maior. Porque aquele que se dedica ao ensino da palavra, ou se você deseja ensinar uma pessoa, discipular uma pessoa, cuidado, a responsabilidade é maior. Então você precisa estar preparado. Você precisa estar muito bem com Deus, para que você possa ser apto, capaz de ensinar. Para que você não ensine coisa errada. Eu estou vendo pessoas pastores, até mesmo gente que foi colega meu, que já ensinaram coisas terríveis, interpretando a Bíblia errada e aplicando a Bíblia de forma errada. E há muitos pastores que fazem isso. Temos que tomar muito cuidado. Por isso que Tiago fala, não sejam muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O juízo será maior, será mais cobrado daqueles que ensinam do que daqueles que não ensinam. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então, a língua, de acordo com Tiago, ela tem um grande poder destrutivo, né? Ela tem esse potencial destrutivo. Se for mal utilizado, vai acabar com muitas vidas.
E nós precisamos cuidar do nosso coração, cuidar da nossa vida espiritual, para que nós possamos ter domínio sobre a língua. E a língua, ela não tem... Ela é um animal incontrolável. Tiago também fala isso. Além do poder destrutivo dela, a língua, pela capacidade humana, pela força humana, ela é incontrolável. O homem não pode controlar a língua. Vamos ler novamente aqui, versículo 7, e o versículo do 7 até o 9, tá? Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Tiago vai citar esse exemplo para nós. De todas as espécies animais, os grandes animais, os homens têm conseguido domar. Né? Você tem visto isso, né? Na história, os homens têm domado camelos, elefantes, né? Grandes animais, até mesmo leões. Os homens têm conseguido domar todo tipo de animal. A capacidade humana, ela é muito grande. Agora, a língua, o homem não consegue domar. É impossível. Olha só que interessante. A língua é um animal indomável. Então, como é que faz para domar a língua? A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Tiago, ele usa também a figura da língua como um fogo que incendeia, né? Um fogo que é capaz de incendiar uma floresta. A língua é um fogo. É como se fosse uma faísca de fogo que destrói tudo. A língua é como se fosse uma serpente venenosa. A língua carrega veneno mortífero que também destrói vidas. Então, esse potencial tão grande, destrutivo, indomável, incontrolável, só pode ser domado, só pode estar submisso quando nós estamos submissos a Deus, quando nós realmente nos entregamos ao Senhor de todo o coração. Essa é a conclusão que chegamos. Tiago, ele não põe a esperança no homem. A Bíblia não põe a esperança no ser humano. A esperança não está na minha capacidade, não está na sua capacidade. A esperança está no poder de Deus, na graça de Deus. A esperança está em Jesus Cristo e somente nele nós vamos ter capacidade de ter domínio da nossa língua, da nossa maneira de falar. É isso que eu aprendo com o nosso irmão Tiago. Pois com a mesma língua bendizemos a Deus e com a mesma língua amaldiçoamos a Deus. Às vezes, um culto termina, a gente termina um culto de louvor a Deus, a gente termina o culto e aí vai conversar lá fora, de repente, eu ou você, qualquer um de nós, começamos a falar bem do trabalho, olha, o sermão, os louvores, a letra dos cânticos, a gente começa a falar da palavra, a gente sai todo feliz e de repente, às vezes, sai uma palavra crítica, a gente repara em coisas tão banais, para poder falar mal de um irmão, e às vezes você fala tão bem de um trabalho, de um culto, da mensagem, e aí você vai reparar, mas olha o erro de português daquele irmão, e você fala de uma forma maliciosa, maldosa, para denegrir a pessoa, muitas vezes você fala até da roupa do irmão, mas aquele irmão está com uma roupinha muito ruim, muito feia, você usa a língua, e aí você destrói tudo que você falou, sabe? Às vezes uma palavra maldita, uma palavrinha só maldita destrói todo o bem que você falou. Acaba com tudo, joga tudo por terra. Porque às vezes você está sendo muito crítico. Cuidado, você é crítico. Faça bom uso do seu senso crítico para o bem, para ajudar, para desenvolver, para ajudar o outro. E não para denegrir, não para destruir, para colocar coisa na cabeça dos outros, para pensar mal de um irmão, de uma irmã. Sabe, cuidado. Cuidado na hora de elogiar. Você vai elogiar alguém e às vezes você fica bajulando demais. Também é errado, ficar bajulando muito. Tem que tomar muito cuidado. A gente às vezes exagera. Você quer falar bem de uma pessoa, você fala demais, bajula demais.
isso também é perigoso demais. Você pode estar você pode estar produzindo um monstro, criando um monstro. Cuidado, até no elogio tem que tomar cuidado. Nós temos que ter moderação no falar. A nossa palavra tem que ser como sal, salgar. Tem que salgar. Tem que ser temperada, bem temperada. Não, nem sal demais, nem sem sal. A palavra tem que ser temperada. E isso requer crescimento espiritual, maturidade espiritual, porque a língua revela o nosso estado espiritual. Revela quem nós somos de verdade. Aquilo que confessamos, aquilo que dizemos. Sabe? Nós temos que tomar muito cuidado. Né? Orar e vigiar. Né? O irmão Moisés está dizendo aí, orar e vigiar. Temos que fazer isso em nome de Jesus. Tiago diz, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Pode, irmãos. Uma fonte doce jorrar amargo? Não. Pode uma fonte amarga jorrar o doce? Não. Agora, imagine o seguinte. Você vai beber uma água doce. Uma água doce. Se você colocar uma coisa amarga nela, por menor que seja a quantidade, a água vai ficar amarga. Vai ficar amarga. Não importa se ela está doce. O amargo vai destruir o doce. Entenderam? Um pouco de amargo destrói tudo. Acaba com tudo. Então, cuidado. Que a nossa fonte seja limpa. Que a nossa fonte seja pura. E a fonte é o coração, é o centro da alma, do espírito humano. Aonde Deus habita. Aonde o Espírito Santo quer trabalhar. Esse é o nosso estudo de hoje. Eu agradeço a participação de todos. Que Deus em Cristo complete essa verdade em nossas vidas. Eu acho que eu me delonguei bastante. Eu fui um pouquinho longe demais, mas graças a Deus, eu creio que esse estudo foi edificante para nós. E nós vamos orar, então, nesse instante. Se você tem algum pedido de oração, coloque diante do Senhor. Nós vamos ouvir Castelo Forte. Amém. Nosso Deus é Castelo Forte. Nele você pode refugiar. E nós podemos buscá-lo em oração. Apresentar a nossa vida diante dele. Eu tenho muito que agradecer. Também tenho pedidos a fazer. Eu tenho buscado o Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Abençoar minha família. Abençoar o Benjamin, o Israel, minha esposa. Nós pedimos pela nossa nação. Pelos nossos governantes. Pelo presidente da República. Pelos governadores. Pelos deputados, senadores, pelos prefeitos da cidade. Vamos orar pelo prefeito da cidade de Viçosa. Você já orou pelo prefeito da cidade de Viçosa? Eu estou falando, citar o nome do prefeito e orar por ele. Você já fez isso? Já fez isso? Temos que orar sim. Ah, mas eu não votei no prefeito, eu não votei nesse homem, eu não votei no governador, não votei no presidente. Não importa, se você é crente, então obedece a palavra de Deus. Ore por ele sim. Né? Para que Deus dê sabedoria, que Deus conduza essa nação. Amém, irmãos? Vamos orar nesse instante? Eu vou baixar um pouco aqui o volume, porque senão eu não consigo falar. Amém. Vamos orar, amados? Obrigado, meu Deus, por este estudo, por essa palavra que me corrige cada irmão. Eu creio, Pai, que fomos edificados, porque a Tua palavra é a verdade. Ela é como espada de dois gumes, que penetra para discernir as intenções do coração. E dessa forma, Pai, revelar o que está de errado em nós. Nos levar ao arrependimento através da obra do Teu Espírito, que aplica a palavra em nossas vidas. Ó Pai, venha fazer uma obra especial em nossas vidas, em cada coração, para que haja choro, tristeza, porque estamos pecando contra o Senhor. Mas que esse choro e tristeza se transforme em alegria pelo fato de estarmos em comunhão com o Senhor, porque estamos glorificando o Teu nome. E que o Senhor seja sempre a nossa verdadeira alegria, a nossa única fonte de gozo eterno, de prazer, de delícias, neste mundo tão cruel, onde a maldade impera, aonde, ó Pai, precisamos
luzir, aonde nós precisamos brilhar, aonde nós precisamos ser luz, aonde precisamos ser sal. Nos ajude, ó Pai, a sermos testemunhas, principalmente no falar, como nós acabamos de aprender hoje. Possamos fazer bom uso dessa capacidade incrível de comunicar. E a comunicação, a fala, são recursos extraordinários para trazer vida, para Deus salvar pessoas, para levantar pessoas, para trazer ânimo ao coração de muitas vidas. Nos ajude, ó Pai, a sermos essas pessoas usadas por Ti, meu Deus. Abençoe a nossa nação, abençoe o prefeito dessa cidade, o prefeito Ângelo, na administração, no cuidado. Nós não sabemos de nada, ó Pai. Nós não podemos ter o conhecimento de tudo sobre todas as medidas sanitárias, sobre a quarentena, sobre esse vírus, ó Deus, que está se espalhando pelo mundo. Nós não temos o conhecimento exato de tudo, e a resposta sobre tudo, ó Pai, pertence somente a Ti, somente o Senhor sabe de tudo. E qual é realmente, ó Deus, a postura mais correta, a decisão mais correta, qual é a estratégia mais exata para que o Teu povo não sofra tanto, para que a nossa nação não sofra tanto. Pai, por isso pedimos sabedoria para os nossos governantes, para o presidente da República, para os governadores, para os prefeitos, para o prefeito de Viçosa. Abençoe-os, ó Pai, em nome de Jesus. E queremos colocar a vida de cada profissional da saúde que está cuidando de vidas, buscando salvar vidas. Abençoe, Deus, os profissionais que estão nos hospitais, enfermeiros, médicos. Abençoe, Pai, cada pessoa, Pai, que sofre, que pertence ao grupo de risco. Ó Deus, cada pessoa idosa, pessoa enferma, pessoas que precisam fazer cirurgias de emergência. Ó Pai, há muitas pessoas sofrendo, ó Pai. E que nós, como igreja, possamos agir também. Possamos observar ao nosso redor e ver o que podemos fazer para aliviar o sofrimento do próximo. Porque nós temos que levar o amor do Senhor. Nós precisamos amar o nosso próximo. Nos ajude, ó Pai, nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, amados.